lá no quadro dos sonhos. Em 2025 eu quero fazer uma viagem com a minha filha para tal país. Em 2030 eu quero já estar dentro de um outro imóvel. Então, eu penso assim, hoje, eu não sei como que eu vou, né, lidar com essa parte emocional, mas assim, o meu combustível é ela, é a minha filha. Muito legal. Passa para o Guilherme, dá uma Vocês vão palhinha. casar, casal? Ainda não estão Me casados, né? contratem no futuro. Meu nome é Guilherme, eu estou no 8º semestre de Medicina Veterinária e, na realidade, eu procurei o curso porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Então, como eu vou trabalhar com o público, atender o cliente, né? Vou ter que falar com o tutor do animal, então foi mais por isso que eu procurei. E para mim foi muito bom no sentido de como me portar, porque antes eu não sabia me portar, sabe? Eu ia falar com alguém, eu ficava tipo parado, assim, parecia uma múmia. E agora eu dei uma melhorada nesse sentido. Ainda tem outras coisas para melhorar, como minha voz é um pouco baixa, mas isso é meio que meu, assim. Então, pelo menos o que gestos e coisas que deu para aprender, eu vi que no dia a dia mesmo eu já senti melhora nesse sentido, assim. O importante é que você saiba qual é o caminho a ser percorrido, né? Porque antes, sem essa informação, a gente fica meio que perdido, né? Meio sem saber o que fazer, o que é certo, o que não é certo. Então, o curso ele tem por objetivo esclarecer isso. O que é que eu devo falar? Como eu devo falar? Os apelos emocionais, isso é muito importante. As formas de argumentação, argumentação de autoridade, causa e consequência, exemplificativa. A gente começa a entender todo o processo, o que vai fazer de mim um melhor orador. Quando eu falo assim, é importante ler, porque lendo nós fazemos prospecção de vocabulário. Isso nos permite a ter uma riqueza de vocabulário, usar palavras mais coerentes, palavras que se coadunam com aquilo que nós pretendemos efetivamente, ter consciência do que aquela palavra significa. É esse o meu objetivo, é provocar em cada pessoa essa ideia, né, do que é o certo fazer. É por isso que estamos aqui. Você está de parabéns. Essa consciência despertada em você já me deixa bastante satisfeito. Boa noite, eu me chamo Agnes. Eu também faço veterinária, medicina veterinária, estou no 8º semestre. Na sala dele, inclusive, a gente é um casal, a gente se conheceu lá na faculdade. E a gente começou a namorar desde o segundo semestre, terceiro. Então, a gente viveu junto a veterinária. E eu acho que veio de nós dois procurar esse curso, porque, como ele mesmo falou, a nossa profissão é uma profissão que temos que explicar muito e nos comunicar muito com outras pessoas, né? Porque a gente está cuidando de uma vida. Então, a gente tem que se comunicar bem, tem que conversar bem com os clientes, com as pessoas, porque muitas pessoas são leigas, então elas não entendem muito bem o que está acontecendo e, às vezes, elas não querem tratar os animais porque são leigas e a gente não explicou direito. Então, eu conheci o curso, a gente pesquisou junto, veio junto e a gente fez o curso junto. Então, quando eu fiz a minha apresentação, eu me senti péssima, pra falar a verdade. Eu fui péssima. Eu não vou mentir, eu fui péssima. Porém, por exemplo, a Rosana disse que eu mexia muito no cabelo, o Jota falava que eu mexia muito o pé, e tem a questão que o Jota falou da percepção no curso, né? Então, eu comecei a perceber as coisas que eu faço e melhorando, né? Então, eu acho que o curso foi muito bom para isso. O importante é produzir insights, né? Que eu falo que são os momentos de percepção. É quando a ficha cai. A gente só muda, na verdade, quando a gente se sente frustrado. Sim. Alguma situação assim, pô, isso eu não gosto desse jeito que eu estou fazendo, eu não gosto. Essa é a ideia, é você ter que se apresentar. Às vezes você fica com raiva do professor, que te expõe assim. O professor às vezes faz certas críticas, certas observações, que você naquele primeiro momento pode até não concordar, mas é uma provocação. É para você se deparar com a situação e entender que dá para melhorar. Não é? Aceitar, por isso aquela bandeira fala da aceitação. Se você não aceitar, não tem mudança. É igual a pessoa tímida, extremamente tímida, mas não se vê como tímida. Ela não vai mudar.
Então ela precisa se aceitar. Às vezes ela não percebe, mas alguém percebe por ela. E vai falar. Sim. E vai fazer uma crítica. E ninguém gosta de crítica. Então aquela crítica vai me incomodar. Talvez no primeiro momento eu fique com raiva daquela pessoa. Mas depois o tempo vai passando e a gente vai prestando um pouco mais de atenção naquilo. Falar, essa pessoa, se ela falou, eu preciso observar se de fato ela não tem razão. Então, tem que desenvolver em cada um de nós esse senso, essa autocrítica. Porque a gente percebe, as pessoas que não têm bastante vocabulário, elas têm maior dificuldade de se expressar, não tem jeito. Elas acabam repetindo a mesma palavra porque não conseguem colocar outra no lugar. E elas podem mudar isso. É tão simples isso. Começar a ler. É uma questão de prioridade e oportunidade. O que é prioridade? Prioridade é de se divertir? Também é. Prioridade é cuidar da casa? É. Prioridade é cuidar dos filhos? É. Prioridade é trabalhar? É. Prioridade é estudar? Também é. Como diz no livro de Eclesiastes, há tempo para todo propósito. Deve haver tempo para todo propósito. Nós temos que assumir isso. Temos que ter tempo para todos os propósitos. Os meus propósitos. Pode ser que eu não os tenha, mas pode ser que eu tenha um só. Mas eu tenho que ter tempo para ele, né? Para me dedicar, para me instruir, para evoluir, para desenvolver. É uma coisa que mudou muito também, o curso mudou muito em mim, que eu tenho muita ansiedade e vergonha de falar. Então, geralmente eu começo a me mexer por causa de ansiedade de falar com as pessoas. E o Jota falou que a gente tem que enfrentar esse medo, né? Que é só enfrentando que a gente vai conseguir realizar aquela atividade. Então, por exemplo, quando eu assisto a aula dos meus professores, eu não perguntava, mesmo que eu tinha muita dúvida, eu não perguntava. Eu não gostava de falar muito com as pessoas em público. Hoje em dia eu já pergunto, mesmo dando aquele nervoso no coração, né? Que não precisa, né? Mas dá. Eu já começo a perguntar mais. Então, aos pouquinhos, vai mudando. Uma coisa que nós havíamos observado na Agnes era que ela tremia, lembra disso? Ela tremia assim, era visível ela tremendo. Agora estou observando ela. Olha lá. Exatamente, ó, ela em nenhum momento ela tremeu nem nada. Não é? Glória a Deus! Boa noite, pessoal. Meu nome é Gabriel e eu vim procurar o curso do Jota porque eu tinha certeza que ia contribuir muito comigo em relação a essa capacidade também de externar, de falar para as pessoas, de comunicar aquilo que passava na minha mente. Conforme já foi falado aqui, eu acho que é um problema de todos. Às vezes, na hora de você fazer uma pergunta ou na hora de você explicar alguma coisa, você fica pensando, poxa, será que o meu raciocínio todo era um castelo de areia? Só fazia sentido na minha cabeça? Na hora de construir isso para as pessoas, é que você realmente percebe que como a comunicação é importante. Eu sempre fui uma pessoa muito introspectiva, sempre tive uma capacidade muito grande mesmo de abstração, de observação, de observar, mas eu sempre andei assim entre dois extremos, né? A fascinação pelas coisas e pelas pessoas e como é que eu posso dizer? Eu era uma pessoa extremamente moralista e legalista. Então, ao mesmo tempo que eu queria me apropriar de alguns conhecimentos, estudar algumas coisas, eu estudei muita coisa, fiz teologia, inclusive, eu servia no Ministério Pastoral, fiz teologia, fiz curso de mediação, fiz curso de cuidador de idosos, para ajudar com os meus avós, porque a gente tem muitos idosos na família. Fiz mecânica, fiz um monte de coisa, música, violino, só não fiz balé. Mas na hora dá de... Tempo, dá tempo. Dá... Hã? 41. Vai dar. Ai. Aí a gente... Eu percebi na minha vida que eu ia criando um acervo de conhecimento e vivendo uma vida dupla realmente. Porque eu precisava lidar com essa casca externa aceitável às pessoas, e é nisso que entrava o meu moralismo, mas eu era uma pessoa extremamente curiosa.
Então, eu até fui a ovelha negra da família por estudar, pesquisar e tentar entender algumas coisas de maneira que naturalmente não era permitido ou não era procurado pela maioria das pessoas ali. Neste ano, foi nesse ano mesmo. Aliás, foi no fim do ano passado, né, Jota, que eu escrevi? Foi, Eu escrevo desde os 16 anos, mas nunca consegui concluir uma obra ou fazer alguma coisa que fosse de fato publicável. Tinha essa questão de usar, de colocar minha criatividade no papel e olhar e me frustrar. No fim do ano passado, eu estava passando por uma situação bem tensa na minha vida, de conflitos existenciais mesmo, questões pessoais. E aí eu entrei numa crise, eu me tranquei em casa, fiquei 3 dias em silêncio escrevendo e saiu um livro. E eu publiquei nesse ano agora, até o Jota já leu o meu livro. E assim, para mim foi só um start. Eu falei, bom, agora eu preciso... Eu já tinha feito oratória no seminário, algumas coisas assim, mas não com essa visão para aplicar, de fato. Falei, agora eu vou precisar me ferramentar e tirar essas teias de aranha e começar a trabalhar. E esse ano foi um ano de bastante realização nesse sentido. O livro que eu escrevo é baseado nesse dualismo, nessa tensão que eu vivia, e trata sobre liberdade. Eu pego o texto que Jesus conta a história do filho pródigo, que tem o filho mais novo e o filho mais velho, e eu pego os 2 exemplos dele de pessoas que vivem o que hoje nós temos como 2 paradigmas muito presentes de liberdade na modernidade, que são o esforço e o desfrute. Existem 2 tipos de pessoas hoje. Pessoas que fazem o máximo possível e se arrebentam para conseguir impressionar, para conseguir merecer, né, para construir seu mérito ali, e acreditam que vão construir a liberdade com muito esforço e depois de muito tempo vão ter uma aposentadoria, vão poder fazer uma viagem, vão ter liberdade financeira, e pessoas que aqui agora querem desfrutar e ostentar uma vida boa. Eles para mim, são 2 extremos. E a sabedoria é justamente o que o Jota falou. Está lá em Eclesiastes. Parece um cara confuso, mas ele mostra que é uma corda bamba mesmo. A gente viver com sabedoria é um dualismo que você tem que ficar temperando o tempo todo entre o esforço e o desfrute aqui agora. Então, assim, não tem segredo, não tem fórmula mágica, não tem algo para vender para você que fazendo isso você vai ter sucesso. Não é assim. Sabedoria é uma coisa que a gente constrói com muito labor e é todo dia, né? Muito bom. Passa para o Carlos. O nome do meu livro é Tó, Sua Liberdade. Tó. Eu usei o termo coloquial como se eu estivesse entregando para a pessoa. Tó, Sua Liberdade. Gabriel Custódio. Olha que interessante, né? Tem tudo a ver com o que a Franciele falou aqui, né? Que quer ter a liberdade, não só financeira, a liberdade de ir e vir, de ser ela mesma. Meu nome é Carlos, a gente está vendo em cada um uma história diferente, né? O meu objetivo de ter vindo buscar esse curso é porque eu tenho uma empresa de automação industrial, então assim, há 20 anos eu trabalho nesse ramo e eu sempre fui muito técnico, mexi com máquina, com desenvolvimento de sistema, desenvolvimento de software, e ao longo dos anos, o que veio acontecendo comigo? Eu fiquei me dedicando muito a aprender, a estudar, a buscar curso, treinamento, mas muito focado na área técnica. E hoje, o que eu tenho de problema na empresa? Eu sozinho não estou mais conseguindo tocar o negócio. Então, assim, há uns 2 anos atrás eu decidi, né? Falei assim, o que eu preciso fazer, o que eu preciso de enxergar em mim, que eu preciso melhorar para eu crescer, para eu dar um passo a mais, né, na minha empresa, para eu conseguir crescer. Eu sou muito centralizador, então, assim, uma coisa que eu estou buscando, que eu estou aprendendo e estou tentando aplicar é a parte de delegação, né, das atividades. Desse ano para cá eu comecei a fazer isso, comecei a buscar cursos, treinamentos, e inclusive esse curso aqui, eu achei ele também, eu não sabia que tinha esse curso aqui. Eu fiz um outro curso que eu conheci o Gilson,
Aí que a gente conversando, ele me falou que vocês tinham, né, esse treinamento. Aí eu, no momento ali, como eu já tinha buscado saber qual que eram as minhas deficiências para eu poder conseguir dar esse passo a mais que eu preciso dar na minha empresa, e essa parte de oratória ela é muito importante, né? Porque para eu dar um passo a mais eu vou ter que começar a delegar mais. Para eu delegar mais eu vou precisar de mais pessoas, então eu vou ter que desenvolver melhor os meus processos, eu vou ter que vender mais. É uma coisa que eu nunca fiz na minha vida, é vender, porque eu sempre trabalhei para grandes empresas, então como eu me dediquei muito tecnicamente, eles vinham em cima de mim, muito. Eles vêm ainda em cima de mim. Eu não preciso assim de vender. Só que eu cheguei num nível que eu sozinho já não consigo mais acompanhar o processo. Então agora eu preciso dar um passo. E não sei, quem já teve empresa sabe que em um momento a gente chega no nosso limite e não adianta a gente dar um passo pequeno dali para frente. A gente tem que dar um passo grande. Por quê? É porque o próximo passo que eu vou dar, eu tenho que delegar as atividades, eu tenho que confiar nas pessoas, eu tenho que desenvolver os processos, e isso tudo gera um custo, né? E para a gente conseguir cumprir com os compromissos que a gente tem de custo, a gente tem que vender e gerenciar. E então a busca desse curso é isso. Eu estou tentando me aperfeiçoar, assim, ver os meus defeitos, né? Eu já vi quais são os meus defeitos, eu acho pelo menos. E estou buscando esses treinamentos, esses cursos para eu crescer mais como pessoa, para eu aprender a delegar, aprender a conversar, aprender a vender, aprender, né, a dialogar com as pessoas. Então, como eu sou muito técnico na minha profissão, eu queria aprender também a parte técnica da oratória, né? Então, a oratória tudo na nossa vida tem a parte técnica, né? Então, eu busco aprender a parte técnica da oratória para poder aperfeiçoar, né, o meu discurso, né, até com os meus clientes, para tentar vender mais com os meus funcionários, porque até para falar com os funcionários é importante a gente ter postura, saber o que você está falando, conhecer o assunto. Então, o meu objetivo com esse curso aqui é esse. Eu preciso de dar um passo na minha vida maior, só que eu preciso de melhorar algumas coisas antes, para eu não dar um passo e depois ter que voltar atrás. Eu sou a Rosana. Eu recebo uns convites desafiadores. Eu gosto muito de visitar as igrejas, sou convidada para ir nas igrejas e, através dos meus testemunhos, eu tenho falado com mulheres que sofrem, que choram, que gemem, e eu não sabia tudo o que eu aprendi aqui. Eu não sabia as técnicas, eu não sabia me comportar, eu falava alto, que eu tenho a voz alta, né? E foi um desafio tremendo, tremendo. Quarta-feira agora mesmo eu tenho um convite para participar de um bate-papo assim com as irmãs da igreja ali no Jardim Glória. Sábado eu também tenho uma roda de prosa, que isso aqui está sendo maravilhoso. Vamos estar em 5 mulheres debatendo assuntos sobre filhos, casamento, dores, decepções, frustrações. Até, inclusive, hoje eu conversei com uma tarde e ela falou assim: Rô, ninguém melhor que você para falar um pouquinho para a gente tudo que você passou, tudo que você viveu, de um pouquinho da história que você conta para a gente de você. E eu falei para ela assim que Deus ele não une pessoas, Deus une propósito. E aqui é gostoso, porque o Jota ele é bem aberto e ele fala um pouco de tudo. O Jota trouxe versículos da Bíblia, o Jota ele bate um papo bem tranquilo. E eu aprendi, olha, sábado eu já sei como fazer a roda com as amigas, quarta eu já sei como falar, como ministrar, como palestrar lá com as meninas lá da igreja, que é um encontro de mulheres, é só mulheres. É desafiador, gente, porque quando eu cheguei aqui, eu falei para o Jota, eu chego na igreja e o pastor olha para mim e fala assim, a irmã aí, porque eles não me conhecem, a irmã ali, ó, até uma oportunidade de falar. Gente,
Eu não sei como que eu chegava lá na frente, mas eu chegava. E aí eu falei assim, caraca, esse negócio é interessante. Eu estou gostando de pegar nesse microfone, eu vou lá. Eu vou lá fazer o curso. E foi tão interessante que eu tentei 3 vezes, falei com a Magali 3 vezes. Na última vez, gente, acho que ela estava inspirada. Venha hoje. Eu, hã? Foi autoridade total, Magali, obrigada, viu? E é isso aí, aprendi mesmo. Vou sair daqui com uma outra visão, com outro conhecimento, com outro comportamento, porque eu aproveitei. Cada bate-papo, eu gostei das suas cobranças. Obrigada. Eu gostei. Só me fez melhorar. Hoje eu estou aqui por causa da cobrança dele. E é isso, é gostoso. Porque não é porque você me cobrou que eu fiquei com medo. Não. Eu senti segura. Eu falei, se ele me cobrou, é porque eu posso ficar melhor. Ele está enxergando algo em mim que eu não estou vendo. Porque, né, aprender sempre é bom, sempre é maravilhoso. Então, agradecida. Gratidão. João, fale um pouquinho você também. Olha, eu só estou aqui, boa noite, João Mendonça, Tribunal de Justiça, hoje dia do funcionário público. Só estou aqui por conta das cobranças de Jota, né? E vejo que as turmas só têm melhorado, e bastante. Uma diversidade tremenda de dons aqui, que vai se desvendando passo a passo. O Carlos estava quieto o tempo todo, e eu estava observando ele, porque eu estava lá atrás com o Gilson. Olha a quantidade de talento dentro do Carlos, que estava quieto até então. Não tínhamos trocado nenhum olhar até esse momento de fisionomia com fisionomia diretamente. Um cara extremamente competência total na área dele, dom, né? O casal Guilherme e Agnes, 2 médicos aí, há 2 semestres a formarem em medicina veterinária. É uma diversidade, uma riqueza total em um mesmo local. Se nós não tivéssemos nos permitido essa oportunidade, nós não teríamos colhido todas essas informações. Nós temos um escritor jovem aqui que estava aí dentro de casa, um talento, um dom guardado, uma lâmpada acesa guardada dentro de um guarda-roupa ou embaixo de uma cama. Precisou se recolher para se descobrir. Fez muita coisa em pouco tempo e acabou causando uma certa turbulência aí no chip, né? Atravancou um pouco muita informação, cuidar de idoso, fez filosofia, fez postulante padre um período, pastor. Então, teve todo um contexto que acabou acumulando muita informação e agora sim discerniu, saiu daquela bolha e agora vamos em frente escrever mais livros. Tó, a sua liberdade. Não é isso? Tó, a sua liberdade, vamos em frente. Eu vi as meninas aqui com 3 histórias arrepilantes, mais ou menos iguais, né, numa sequência de questão saúde, mas esta com muito mais dor, porque houve uma perda de ente direto, né, que causou até uma comoção em todos nós, mas que vem superando bravamente. Parabéns pela luta, pela força, pela perseverança, pela doação pelas outras pessoas. Isso é muito importante. E as 2 meninas aqui que se surpreenderam, talvez você, Cristiane, talvez nem tenha observado que na sua explanação você atendeu tudo que temos ali no nosso logo de chamada. Você teve a aceitação, a percepção e o desenvolvimento, tudo dentro de um medo, de uma barreira que você tinha, né? De não, nossa, enfermagem, não consigo, doença, morte. E você percebeu tudo isso diante da dificuldade e superou. A nossa amiga aí deu aula de explanação. Hoje, um conto fácil, uma desenvoltura fácil. É óbvio que isso aí é critério do professor. É ele que exige de vocês. Tiagão, meu colega, futuro operador de direito, eu vou fazer uma singela e humilde correção. A jurisprudência é matéria pronta. Você, depois de formado com a sua carteira, quando você for entrar com uma ação de mesmo nome, uma execução, por exemplo, de título certo,
você vai usar uma jurisprudência para poder basear a sua. Jurisprudência não muda, ela já é uma ciência pronta para você utilizar nos seus processos futuros. Só houve essa troca, a hora que você trouxe a sua explanação, que nós podemos mudar uma jurisprudência, ela já não muda, já é colegiado, já é pacificado, é um assunto que você vai pesquisar e juntar na sua petição para dizer para o juiz natural do seu processo que você já tem um caso julgado idêntico ao que você está entrando, para ele se basear na sentença dele. É só isso. Peço até desculpas, não vim para essa finalidade, é só para corroborar mesmo, né, por conta de ter ouvido você falar, e nada mais justo do que dar a minha participação. Quero agradecer a todos pela oportunidade de conhecê-los. Eu só não sabia o nome dela, agora já dá para ver daqui. Franciele, né? Franciele é uma dupla, Guilherme, Agnes, Gabriel, Carlos, essa aqui eu não sei o nome, Oslane e Rita e Tiago. Muitíssimo obrigado a todos vocês por essa oportunidade. Gilson, bom sucesso, Magali e J. Duarte, uma vez mais, muitíssimo obrigado. O João Mendonça é nosso narrador esportivo. Nós fazemos a cobertura de alguns jogos, né? Futebol amador, futebol de base. Ele é o nosso narrador esportivo. No início de tudo, ele entrou apenas como comentarista, mas, de repente, ele floriu, né? Brotou o grande narrador esportivo, que tem muita facilidade, muita habilidade, um traquejo com as palavras, né? Eu digo a ele, pela minha experiência de rádio desde 1979, são 45 anos trabalhando no rádio, e acompanhando muitos locutores, né? Eu nunca fui locutor de narração, por não ter conhecimento que ele tem, né? Conhece o campo, conhece as regras, além de ter sido jogador de futebol, árbitro de futebol. É um cara que traz uma bagagem grande. E vocês viram a facilidade de se expressar. Eu vim para o curso, convidada pelas minhas amigas do curso de Direito. Uma experiência única, quero te agradecer, Jota. E, assim, a recepção também, quero agradecer ao Gilson, à Magali. Eu sempre penso assim, ó, a questão de idade, qual o tempo que eu tenho para buscar coisas novas, para estudar. Eu tenho uma filha de 14 anos, a Vitória, e eu tenho um Guilherme em casa, de 24. Então, assim, eu vejo que eles se espelham, eles se inspiram em mim, entendeu? Então, assim, a questão de ler, e eu vejo que, de repente, eu estou vendo eles lerem também. Eu vou percebendo durante meus dias, durante o meu caminhar, algumas coisas que eu fazia, eu falo, opa, não posso. Tem a questão do né, foi o ponto-chave também que me trouxe. Por quê? Eu falo muito né, eu tenho essa percepção de que eu tenho que mudar. Então, aos poucos, isso eu espero que vá mudando. Mas eu quero agradecer e tem me ajudado muito. Rosolane, isso tudo depende, como nós falamos aqui, sobre a percepção, que eu reclamo o status de inteligência para a percepção, porque é algo que você vai aperfeiçoando, na medida em que você observa os indícios. Então, é observação. Agora você está tendo mais consciência do né. Sim. Napoleão Hill escreveu um livro, há muito tempo atrás, chamado Hei de Vencer. Então, ele faz uma citação de alguém que queria parar de fumar. Então, essa pessoa não conseguia parar de fumar, ele sugeriu que a pessoa escrevesse num adesivozinho e colasse na geladeira, no fogão, no banheiro, no painel do carro, em tudo quanto é lugar, a pessoa escrevia Hei de vencer. Toda vez que ele tentava fumar, ele via a frase Hei de vencer. Então, ele se desafiava, como você falou que foi um desafio. Então, esse né, você deve escrever ele em vários lugares. É como quando a criança faz alguma coisa errada, e a professora fala assim, vai lá no caderno, preenche a folha inteira escrevendo aquilo que você fez errado para você não fazer mais. É mais ou menos isso. Certo. Então, esse né tem que aparecer em todo lugar. Porque cada vez que você vê um né, você se lembra. E você vai tentar suprimi-lo. As pausas são
interessantes. Então, na hora de falar um né, pausa. Certo. Porque é um vício. É um vício. Só que você já percebeu, já tem consciência. Agora, para que isso desapareça, vai ser necessário colocar em vários lugares a palavrinha não fale né, não fale né, não fale né, não fale né. Em todo lugar que você puder, coloca, porque isso vai te ajudar. Certo. Tá? Não existe passe de mágica, não existe milagre. Eu decidi fazer o curso também com indicação de uma amiga que ela botou pilha em todo mundo e acabou não vindo hoje. Eu não sabia como me portar, apesar de ter sido professora também por um bom tempo. Quando eu domino o assunto, eu me sinto confortável, então eu deslancho. Porém, quando eu comecei a fazer a faculdade esse ano, eu senti que, em algum momento, durante algumas apresentações, eu dava uma travada. As pessoas que me assistiam falavam que não, mas eu sentia que sim. Ali dentro eu estava trêmula, eu sabia o que eu estava sentindo. Eu comentei com essa amiga que descobriu você, Jota, e eu falei, eu quero fazer um curso de oratória. Por que também? Eu pretendo atuar no júri, né, no plenário. Então, a oratória, sem dúvida, é o principal. Na realidade, na advocacia, né, a oratória é o principal. E eu já tinha procurado em outros lugares, porém eu não obtive a resposta como eu obtive da Magali. Quando essa minha amiga me mandou, eu descobri um em Piracicaba, será que é confiável? Me passa o contato. Ela passou, eu mandei mensagem, era quase 10 horas da noite, a Magali, me respondeu. Eu falei, opa, é essa. Então, assim, fez toda a diferença. Eu ainda falei para essa amiga, não, vamos esperar um pouquinho, vamos conversar com a professora na terça-feira, porque eu entrei pelo Instagram e eu vi que ela era amiga em comum do Jota. E eu cheguei na sala e conversei com a professora. Falei, Una, estou querendo fazer um curso de oratória, assim, assim. Você conhece o Jota? Nossa. Ela, assim, desceu elogios. Ela falou, não, pode fazer, sem dúvida, é confiável, ele é super experiente, tem muitos anos de experiência, pode fazer sem medo. Isso aqui é como a Oslaine falou, é para a vida, sem dúvida. Porque a oratória nós utilizamos em tudo. Até mesmo no mercado, com caixa, para conversar com a caixa. Em todos os lugares, como o Jota falou, em casa, conversar com o esposo, com os filhos, para tudo. Então, assim, eu tenho certeza, Jota, que isso daqui, quando eu estiver trabalhando na área, você pode ter certeza que você vai fazer parte disso. Sem dúvida. Eu agradeço de coração a todos vocês, a você, Magali, por estar assim, pronta a responder na hora que a gente manda. Isso faz toda a diferença. Você não tem noção. Porque talvez se você não tivesse me respondido, eu teria achado outra pessoa e teria ido em outro local. Então, eu posso dizer a todos vocês que nós não seremos mais os mesmos depois desse curso, sem dúvida. Eu sempre fui muito tímido para falar. Às vezes a pessoa fala alguma coisa, às vezes eu guardo para mim e fico quieto para evitar o conflito, para, sabe, de falar, de argumentar. E então essa é uma dificuldade. Outra dificuldade muito grande é assim, eu nunca tive muito hábito de leitura. E aí fui escolher uma faculdade de direito que você tem que ler o tempo inteiro. Mas é o desafio, esse é o desafio, é conseguir fazer e aprender, né? Ler mais. Hoje mesmo, nessa apresentação, eu tentei o máximo conseguir falar sem ter que ler. Troquei algumas coisas, mas eu tentei fazer dessa maneira para eu conseguir pegar esse hábito, porque eu tenho muita dificuldade com isso, de conseguir guardar, acho que muito provavelmente pelo fato de eu não ter esse hábito de leitura, então eu não consigo guardar as coisas. Eu leio, não entra na cabeça. Até para fazer a apresentação na escola, na faculdade, a maioria das coisas que eu vou apresentar, eu vou ler, porque eu não consigo. Então, hoje eu tentei fazer isso o máximo possível para conseguir falar. Até peguei um assunto relacionado ao direito por isso.
para tentar entender e conseguir falar sem ler. E a primeira apresentação a gente sempre fica, por mais que você já saiba as técnicas, aí fica aquela preocupação de você conseguir juntar tudo, né? Prestar atenção no que você está falando, no que você tem que falar e os gestos, tudo, né? Olhar para todo mundo, fazer. Mas é bem legal, foi bem legal o curso, é bom pra caramba. Vai servir muito para aprender cada vez mais, porque agora, assim, quando a gente vai fazer as apresentações, todo mundo fica prestando atenção, né? O que a pessoa está fazendo, como está falando, e pegando o jeito cada vez melhor, né? Eu me chamo Luan. Eu me desafiei, né, a buscar, a aprender novas técnicas de comunicação, de gesticulação. Eu me desenvolvi em algumas partes. Estou tirando ainda o famoso né, que é o mais difícil. O importante é que você e todos nós aqui levemos a sério isso, porque eu já disse, nós somos exatamente aquilo que nós conseguimos mostrar aos outros de nós mesmos por meio da nossa palavra, por meio daquilo que nós falamos e como falamos. E essa consciência todos nós precisamos ter. Se eu quero transmitir autoridade, acho que todo mundo quer. O líder precisa de autoridade, o pai precisa de autoridade, a mãe precisa de autoridade, e nós sabemos que toda a nossa vida ela é construída aqui na nossa mente. As nossas dificuldades surgem aqui e as soluções também surgem aqui. Na nossa percepção das coisas, no nosso interesse pelo desenvolvimento. Então, por isso que a gente tem que alimentar o nosso cérebro, a nossa inteligência, com coisas boas, construtivas, que nos evoluam. Embora a gente tenha passado um pouquinho do horário, mas como hoje nós estamos encerrando esse ciclo com vocês, mas é importante essa possibilidade de falar, todo mundo falou bem pra caramba, mais à vontade, todos gesticularam, olha que coisa bacana.